Satisfação estar aqui com o seu Celso, né? Ele que é diretor do Instituto Mão de Luva, e hoje a gente sabe que a história, a vida de tudo que se passa diante de um bom escritor, de uma boa pessoa que se preocupa, ele que esteve lá para o lado de Brasília, deixou os deputados, deixou todo mundo e retornou para Cantagalo. É cantagalense, né? Então, satisfação estar falando com o senhor, e hoje gostaria que o senhor falasse qual foi a sua preocupação, o que deu para que o senhor pudesse voltar para Cantagalo e montar o Instituto Mão de Luva no nosso município. Satisfação estar falando com o senhor. Eu realizei 2 sonhos, né? Primeiro, casar com Ângela, né? Que foi, nós nos conhecemos ainda na juventude, ela com 17, 18 anos, eu com uns 23 anos, mas tomamos rumos diferentes na vida, né? Ela casou, eu casei, ficamos viúvos, e muitos anos depois a gente se reencontrou. E eu tinha vontade de, depois de meio aposentado, mudar para Cantagalo para viver a vida que eu vivi nos anos 50, nos anos 40. E aí, a ideia de Mão de Luva, quando eu trabalhei mais uns 4 anos aqui na prefeitura, eu criei a editora Mão de Luva. Mas acabou não indo para frente por causa do golpe de 1º de abril de 64. Então, eu deixei de lado, para um dia voltar. E esse dia chegou, então eu abri o Instituto Mão de Luva, com o apoio da Ângela, que tem um relacionamento muito bom, porque hoje em Cantagalo pouca gente se lembra de mim, a não ser os da minha idade, como o Dr. Júlio Carvalho, foi meu colega de ginasial, de científico, e a Eli Batista, enfim, são pessoas do meu tempo. E a gente está procurando resgatar também dessas pessoas, garimpar dessas pessoas as memórias que eles têm, além de outras pessoas que nós vamos buscar na comunidade ou nessa região toda, né? Friburgo, nós temos a Janaína Botelho, então nós vamos procurar trazer como parceiros, além desses que eu tenho aqui, que financiam esse instituto, ele não tem fins lucrativos, para poder construir realmente, resgatar a primeira memória do Mão de Luva. Não era um bandoleiro, não era um duque português, era um brasileiro, nascido em Ouro Branco, veio para Cantagalo para garimpar ouro, para fugir do quinto dos infernos, que eram os 20% que o Império Português cobrava das produções brasileiras, e ele realmente se recusou a pagar e veio para cá. Mas com isso, ele trouxe para aqui civilização. Pacificou os índios, usou escravos, como naquela época não tinha uma mão de obra remunerada, e não consta que ele foi teve maldade com os seus escravos, como era comum de alguns portugueses da época, e também levou o cristianismo para os índios da região. Ele era católico, casou-se em Minas Gerais na igreja católica, teve 3 filhos, e os filhos vieram com ele para cá. Manuel Henriques era o nome dele, né? Só que até hoje ninguém descobriu por que ele usava a mão de luva, a mão preta de luva na mão direita. Isso talvez a gente consiga descobrir agora. Exato. Bem, a gente sabe que para montar um projeto como esse é preciso parceiros. Sim, sim. E com isso a gente sabe que existe a dificuldade, mas existe aquele que entende que para se colher uma história bonita, não só do Mão de Luva, mas algo de bom do nosso município, eu preciso ter alguém que apoie esse projeto. Sim, sim. Eu aqui atrás tenho os apoiadores, de um modo geral, tem apoiadores que contribuem financeiramente, porque aqui não tem receita, a receita vem dessas contribuições. Por outro lado, eu sou consultor de educação superior, então hoje eu trabalho remoto. Eu estou aqui, mas eu tenho clientes em São Paulo, em Brasília, e esses clientes, parte deles, vamos dizer, a mais-valia, vem para aqui, que é que construiu tudo isso aqui, esse ambiente, e que vai financiar as coisas que vão acontecer daqui para frente. Muitas delas
entrevistas, depoimentos, a gente vai ter que se deslocar para os distritos, para Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Macuco, Duas Barras, região em que Mão de Luva circulava para poder entregar o seu ouro lá no Porto do Rio de Janeiro. As pessoas que queiram participar desse projeto, o que o senhor falaria? Pessoas até mesmo de histórias, que conhecem e que gostaria, está vendo a gente falar aqui agora na programação, que gostaria também de se aproximar desse projeto. Bom, nós já fizemos um comunicado solicitando que os que pudessem nos fornecer documentos, os que pudessem contar histórias, ou da sua própria vida, ou da história de Para isso que Cantagalo, serve o Instituto Mão de Luva. E algumas pessoas já foram contactadas, como o Dr. Júlio Carvalho, o Padre Igor, enfim, e muitos outros, a Ângela, que ela vai fazer uma contribuição sobre a história do Santíssimo Sacramento. Então tudo isso, fora, e isso não quer dizer que nós só queiramos pessoas cultas, historiadores, pesquisadores, não. O cidadão comum, ele às vezes tem histórias para contar. Nós queremos resgatar a memória da escravidão em Cantagalo, que Mão de Luva teve 3 escravos, 13. Mas depois, as Sesmarias, geralmente se exigia 300 escravos. Como eram tratados esses escravos? Então é também do nosso propósito, não só pesquisar sobre Mão de Luva, mas sobre a história de Cantagalo, a história das pessoas que ajudaram a construir tudo isso aqui. Devemos lembrar que Nova Friburgo surgiu dentro das terras de Cantagalo e foi desmembrando, depois desmembrou Cordeiro, depois desmembrou Macuco. Enfim, Cantagalo, na realidade, ia de Itaocara até Friburgo e dominava toda essa região em tempos, por exemplo, que o Rio Paraíba do Sul era um oceano de águas. Hoje não está mais aqui, mas o Rio Negro, o Rio Quilombo, todos eles... Tudo interligados, porque que formam... Né? Pessoas que têm histórias para contar do seu município, da sua cidade, da sua vila, do seu povoado, das suas terras, podem vir. Nós funcionamos na rua César Freijanes, 36 Térreo, que é esse espaço aqui, e temos aqui a Juliana Braga, que é a nossa secretária. Juliana, abraço, Juliana, vamos trabalhar! Ela está aqui o dia todo, à disposição de segunda a sexta, pode anotar todos aqueles que quiserem, quando quiser falar comigo eu venho, não tem nenhum problema para a gente agendar com a TV Interior todas essas falas. Eu acho que todo esse conteúdo nosso, todo o projeto que se tem, também eu acho que cai um pouco, né, da cultura cantagalense, como nós estamos falando aqui. O que o senhor espera aí das nossas autoridades, para que possa dar esse apoio também, né, para facilitar um pouco mais, porque a gente vê que para fazer um trabalho desse não é fácil. Sim. Quais são deslocamentos, gastos, o que o senhor pediria às autoridades nossas? Bom, ontem eu tive uma reunião com o secretário de Cultura, o Cleiton, junto com o Vinícius, que é o assessor cultural. E nós começamos a agendar alguns eventos que estão ainda no início ainda, estão no rascunho, mas que a gente vai se aprofundar quando for inaugurado o Centro Cultural. A biblioteca vai ser reformada, o Centro Cultural vai ter uma praça da alimentação, para as pessoas terem, que quiserem se alimentar um pouco, vão conhecer o espaço. É um espaço que tem um auditório para teatro de 150 lugares, um camarins, uma área para exposição. Foi muito bacana, né? Uma área para reuniões menores, a biblioteca que vai ficar agregada ao centro. Então, tudo isso é importante, além do que a gente está bolando os caminhos do Mão de Luva, para poder ter um apoio turístico para isso. Isso a gente vai conversar ainda, está no início, mas há um bom início. Eu vou conversar com o prefeito, o Hugo de Paula,
que é meu amigo, a gente se conhece há muitos anos, para ver no que a prefeitura pode apoiar, no sentido até mesmo apoio de recursos humanos, de equipamentos, para a gente poder desenvolver com muito mais habilidade e apoio um projeto que nós chamamos Projeto Mão de Luva. Ok, eu gostaria de agradecer por estar participando aqui do nosso programa e com certeza, né, a TV Interior abraçando como os parceiros que estão aqui, que vocês estão observando. O objetivo é fazer para que você tenha sempre, diariamente, bons programas na nossa TV. Eu agradeço muito e agradeço também ao Eduardo Campagnoli, que abraçou logo no início a nossa ideia. Agradeço ao Jornal da Região, que também nos apoia, e a todos aqueles que já se identificaram com o nosso projeto. A começar pelo meu amigo Júlio Carvalho, que já se propôs a fazer vários depoimentos para o nosso Museu de Imagem e Som. Tá bom. Tá, então, já Muito lançado obrigado. aqui o Instituto Mão de Luva. Breve você vai acompanhar tudo aqui na telinha da TV Interior. Sabe por quê? TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Tá bom.